Bom, gente, no domingo passado nós iniciamos uma série muito interessante intitulada A Reinvenção da Vida. E eu mencionava para vocês aqui que um bom exemplo de reinvenção é o que nós encontramos no Circo de Solé. O Circo de Solé é um dos melhores exemplos de reinvenção de todos os tempos, pois foi capaz de transformar o circo num espetáculo altamente urbano. Nós sabemos muito bem, o circo começou no mundo rural, e os circos que normalmente a gente conhece são circos onde tem serragem no chão, banco duro, bastante desconforto, tudo é muito baseado no improviso, mas nada disso a gente encontra no Circo de Solé, porque a sua ideia, o seu conceito original foi completamente transformado. O responsável por isso foi Guy Laliberté, filho de um alto executivo canadense e membro de um grupo de teatro de rua de Baie-Saint-Paul, a leste de Quebec. Ele era filho de um executivo, acabou sendo envolvido e sendo influenciado por algumas ideias empresariais do próprio pai, e isso acabou sendo muito útil na sua vida artística. Com grande ousadia, integrou no mesmo espetáculo inúmeras fontes de inspiração, teatro, a música, a dança, mas não é nenhuma delas em sua completude. O Circo de Solé definitivamente não é um teatro, não é um show da Broadway, como também não é um show de música, como um show do U2 ou um show de música clássica, nem um show de dança. É tudo isso e ao mesmo tempo é algo novo. Dessa forma, criou uma forma nova de entretenimento que tem oferecido diversão, vibração e reflexões a milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós podemos dizer a partir disso que a reinvenção do Circo de Solé foi baseada no corte dos custos desnecessários. O seu responsável disse que esse foi um dos pontos essenciais. Eles tiraram os 3 picadeiros que normalmente compunham o circo e começaram a pensar num picadeiro só, num palco só, muito bem trabalhado, muito bem elaborado. O fim também de alguns animais presos, que eram responsáveis por custos altíssimos por conta dos seus domadores. Em segundo lugar, a remoção de tudo que era decadente. Os bancos duros foram embora, as serragens no chão também. Em terceiro lugar, a preservação do que há de melhor. Os palhaços, eles permanecem, eles continuam. A lona, símbolo de nostalgia, de saudade, e também a diversão, a alegria e o encanto. E por último, e não menos importante, a introdução do fator inovação. Você percebe sempre no Circo de Solé a sofisticação intelectual. Tudo é feito com uma filosofia por trás, com uma mensagem a ser transmitida por trás de cada ato, de cada cena, de cada episódio. A sofisticação é também artística e também histórica. Assim como a reinvenção do circo, a reinvenção da vida é uma necessidade premente. Quem se reinventa como pessoa ou como profissional sobrevive, cresce e avança. Eu mencionava aqui na semana passada uma palavra do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo que o seu progresso seja visto por todos. Ele incentiva assim o seu filho na fé a se desenvolver nas mais variadas áreas, intelectualmente, relacionalmente, no seu trabalho, na sua excelência, e que isso fosse visto por todas as pessoas ao seu redor. É sempre muito bom quando a gente olha para uma pessoa e percebe o seu desenvolvimento. A gente percebe que ela avançou na vida, que ela cresceu, que ela foi adiante. Por outro lado, quem resiste às mudanças por pura teimosia, preguiça ou medo do desconhecido, definha, se engessa e com o tempo, inevitavelmente, morre. No domingo passado, nós conversamos sobre a reinvenção da vida em meio à recessão. Esse momento bastante difícil que a gente vem enfrentando no país
e que não começou agora e não pretende passar tão rápido. Hoje nós vamos conversar sobre a reinvenção da vida em meio ao fracasso, tá bom? O que é o fracasso? Normalmente a gente tende a não se identificar com uma palavra tão forte, justamente por isso, né? Ela é uma palavra que normalmente é usada para pessoas em fim de carreira, que enfrentam momentos terríveis, e nós não gostamos de nos identificar com essa realidade. Mas na sua essência, o termo fracasso é muito mais próximo do que o que a gente vive, do que a gente imagina. Ele refere-se ao estado ou condição de não atingir um objetivo desejado ou pretendido. Pode ser visto como o oposto do sucesso. Todas as vezes que você se propõe a realizar algo e você não alcança esse objetivo desejado, você encontra um fracasso. Muita gente tem fracassado em relações conjugais, muita gente tem fracassado nos seus negócios, nos seus empreendimentos, muita gente tem fracassado na vida financeira, muita gente tem fracassado nos seus relacionamentos, nas suas amizades, muita gente tem fracassado em diversas outras áreas, e nos cabe refletir sobre essa realidade que é muito peculiar a todos nós aqui. Quais os prejuízos do ato de negar e não refletirmos sobre o fracasso? Em primeiro lugar, a insegurança. Quando eu não reflito, quando eu não penso, quando eu não tiro proveito do que aconteceu no passado, eu me sinto temeroso quanto ao meu futuro. As novas oportunidades não me são apenas desejáveis, mas elas são também motivo de muito temor para mim. O medo toma conta do meu coração. Quando eu não reflito também sobre o fracasso, muitas vezes corro o risco de viver paralisado. Algumas pessoas que não lidam bem com o seu divórcio não conseguem avançar e tentar uma nova experiência, passar por um novo casamento. Algumas pessoas que tentaram iniciativas profissionais, começaram um negócio e não deram certo, não refletiram sobre o assunto e agora se sentem muito constrangidas e paralisadas na sua vida profissional. Em terceiro lugar, é também um grande prejuízo a recorrência. Quando nós não refletimos sobre os nossos erros do passado, muitas vezes a gente repete o que a gente fez anteriormente. E é curioso perceber que muitos de nós fazemos isso com uma facilidade muito grande. Tem gente que continua errando nos mesmos lugares há muitos anos. E enquanto não houver reflexão, enquanto não houver tempo para pensar, para parar e refletir sobre a vida, para reinventar a vida, os mesmos erros vão sendo repetidos. Em quarto lugar, a transferência. Muita gente que sofre fracasso em algumas áreas da vida tende a projetar sobre outros, como por exemplo, sobre os filhos, o desejo de ver o sucesso. Meu filho, você tem que fazer medicina. Meu filho, você tem que fazer uma faculdade. Meu filho, você precisa alcançar o sucesso. Meu filho, você precisa de projeção. Meu filho, você precisa disso, daquilo. Transferindo o meu medo de fracasso para um peso enorme sobre a vida daqueles que convivem comigo. Nós precisamos refletir sobre o assunto. Do contrário, aqueles que estão ao nosso redor padecem. E por último, o ceticismo. Não reflita sobre os prejuízos do passado, os fracassos, as perdas, os danos. Não pense nisso. E com o passar do tempo, você vai amargando tanto que o que vai sendo roubado do seu coração é a própria fé. A própria convicção de que Deus existe, de que Deus se preocupa com você e de que Ele está interessado em cuidar da sua vida. Augusto Cury, um escritor bastante conhecido, diz a respeito do assunto: sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno da sua inteligência. Agora vamos refletir com
com seriedade nesse momento. Vamos reconhecer com seriedade. Não é simples assim a gente olhar no espelho. Não é simples assim a gente encarar aquilo que nos causou dor no passado e que muitas vezes nos causa dor no presente. Mas é necessário. E quando a gente faz isso, a gente tem a chance de se reinventar e a gente consegue avançar na nossa caminhada. O texto de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, é um texto interessantíssimo que nos conta a respeito da aproximação de Jesus de alguns homens que passaram por uma situação de fracasso muito intensa. Vamos ler esse texto? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Então Simão lhe respondeu, contando do fracasso que acabara de acontecer. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais, e seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto é chamado de a pesca maravilhosa, mas não pela primeira experiência de pesca enfrentada por aqueles homens. Na primeira experiência, uma frustração enorme, um sentimento de fracasso. As redes foram lançadas durante toda a noite e nós não pegamos nada, absolutamente nada. E é justamente o encontro de Jesus com esses homens que se sentem fracassados que nos traz lições preciosas sobre a maneira de nós nos reinventarmos diante de uma situação como essa. A reinvenção da vida em meio aos fracassos, em primeiro lugar, guarde isso, depende de uma aproximação deliberada de Deus em nossa direção. A nossa reinvenção, a nossa mudança, a revisão do nosso modus operandi, a revisão dos nossos paradigmas, um caminho novo, um trilho novo, não depende primariamente do meu gosto, da minha preferência, da minha vontade, do meu desejo pessoal. Antes de tudo, de um movimento deliberado de Deus na minha direção, mudando algumas coisas profundas no meu interior. Em outras palavras, a reinvenção da vida é um milagre. E isso nos leva a ter um pouquinho mais de paciência conosco e com as pessoas que nos cercam. Às vezes nós somos muito duros conosco mesmo. Às vezes nós somos leves conosco, mas somos duros para com as pessoas que estão ao nosso redor. Lembre-se disso.
A mudança fundamental de uma pessoa, antes de qualquer coisa, acontece a partir de um movimento de Deus. E, portanto, se você precisa de uma mudança, se você precisa que alguém intervenha na vida de uma pessoa querida, clame ao Senhor para que Ele o faça. Reinvenção é um milagre. Depende de uma aproximação deliberada de Deus em nossa vida. Perceba isso nos versos 2 e 3. Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu que o afastasse um pouco da praia. Nesses 2 versículos nós temos 3 verbos que nos ajudam a compreender isso. O primeiro verbo é o verbo viu. Jesus é alguém altamente disposto a perceber com o seu olhar a nossa situação, o nosso momento. E ele não se esquiva disso, ele não desvia o seu olhar quando nós enfrentamos situações calamitosas, problemas, perdas, fracasso. O seu olhar permanece sempre fixo em nós. O segundo verbo é o verbo entrar. Jesus não apenas viu o que estava acontecendo, mas ele entrou num dos barcos. E esse verbo nos conta a respeito do desejo de Jesus em se envolver. Jesus não é apenas aquele Deus que enxerga os nossos dilemas, os nossos problemas, mas ele decide se envolver. Eu já ouvi de algumas pessoas, mas Deus não há de se preocupar com algo tão simples e pessoal como o que eu ando enfrentando. Bobagem. Se o problema é problema para nós, e se o problema nos causa dor, Deus enxerga a nossa dor, se preocupa com isso e se envolve sim. Por menor que seja a questão e o problema aos olhos dos outros. O terceiro verbo é o verbo pedir. Jesus falou, pedindo-lhe que o afastasse um pouco da praia. Jesus toma ações deliberadas na nossa direção. Ele nos vê, ele se envolve, mas ele nos convida para participarmos disso também. A notícia de que Deus dos céus é o grande responsável pela reinvenção da nossa vida não significa que nós não temos parte nisso. Que nós devemos assistir esse movimento de Deus como quem assiste a um programa de televisão, sem nos esforçarmos, sem nos dedicarmos e sem trabalharmos para que isso aconteça conosco também. A reinvenção da nossa vida é um milagre. Depende de Deus, mas Ele conta com a gente. Com o nosso esforço, com o nosso desejo, com a nossa vontade. Para que isso aconteça, Jesus pede que os discípulos afastem o barco um pouco da praia. Há um texto muito interessante que nos conta a respeito disso. É o texto de Filipenses capítulo 2, de 12 a 13. Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A salvação é um movimento de Deus. É Ele quem vem ao nosso encontro, é Ele quem morre por nós na cruz, mas agora Ele pede, ponham essa salvação de vocês, que vocês receberam de graça, em movimento, em ação. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. O nosso querer mudar, o nosso querer para uma reinvenção, depende de Deus. Depende de Deus. Você anda precisando disso. Você tem sentido falta até mesmo do desejo de mudar, do desejo profundo de mudar. Clame para que esse milagre aconteça com você. Clame para que Deus te coloque em meio a situações que alimentem o seu desejo de ser um homem novo, uma mulher nova, um profissional diferente.
um cônjuge mais efetivo dentro da relação, um melhor amigo, alguém que cuida melhor das suas finanças. O texto também nos diz que o nosso realizar depende de Deus. É Deus quem coloca o desejo de mudar e é Deus também que nos dá as condições para mudarmos. Perceba como a espiritualidade cristã é uma espiritualidade toda ela, centralizada em Deus. É Ele quem gera os meus desejos. E é Ele quem torna efetivo o meu desejo de ser diferente. Se eu consigo caminhar na minha vida, se eu consigo avançar em alguma área, não é pelo meu esforço, não é pela minha capacidade, é pelo poder de Deus, pelo amor de Deus tocando a minha vida. A segunda dica que nós temos no texto é que a reinvenção da vida em meio aos fracassos passa por uma declaração objetiva de cada uma das nossas impossibilidades. É necessário, sim, declararmos as nossas impossibilidades, os nossos fracassos. É importante. Esquivar os nossos olhos dos nossos problemas passados não é a melhor decisão, definitivamente. Precisamos reconhecer os nossos erros, aquilo que não deu certo, e mencioná-los, nominando isso através de uma declaração objetiva. No versículo 5, Simão responde: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Para que você perceba o quão dura foi essa confissão por parte de Pedro, perceba, ele e seus amigos eram pescadores profissionais. Eles não eram meros aventureiros, eles não eram executivos que estavam pescando e não conseguiram trazer nada do mar. Eles não eram músicos que estavam pescando no final de semana e não conseguiram pescar. Eles não eram donos de um negócio que foram pescar no Mato Grosso e não conseguiram pescar. Eles eram pescadores profissionais naquela área. É muito duro para um profissional na sua área admitir: eu fracassei. Naquilo em que eu estudei, naquilo em que eu me especializei, eu e a minha força, a minha inteligência não foram suficientes. Eles tinham os equipamentos adequados. O texto diz que eles tinham um barco, e não era um barco qualquer, era um barco de pescador. Eles faziam parte de uma família de pescadores. O negócio era um negócio antigo. Eles tinham um bom equipamento em mãos, não apenas o barco, mas também as redes, tudo adequado para que o sucesso acontecesse. Em terceiro lugar, eles tiveram a estratégia correta. O texto bíblico diz que eles pescaram à noite, o melhor horário para se pescar. Há um tempo atrás eu saí com o meu amigo Jorge e a gente estava no litoral paulista e ele me convidou para pescar. Ele gosta muito de pescar e disse: o melhor horário, Renato, é de madrugada. Eu disse: você tem certeza? Ele disse: sim, absolutamente. E nós saímos bem cedinho, bem antes do sol nascer, entramos num barco para ter uma experiência de pesca. Eles fizeram exatamente isso. E eles trabalharam a noite toda se dedicando para que o trabalho deles fosse bem sucedido. Eles também se dedicaram da forma requerida. Eles se esforçaram, diz o texto bíblico. Agora perceba comigo como é difícil reconhecer o fracasso quando eu sou um profissional na minha área, quando eu tenho os equipamentos adequados, quando eu tenho a estratégia correta e quando eu uso da dedicação que a tarefa requer de mim. É muito difícil para alguém que fez administração reconhecer: o meu negócio não foi para frente, eu fracassei. É muito difícil para alguém que é formado em psicologia dizer: eu fracassei no meu casamento, eu tenho fracassado nas minhas amizades. É muito difícil para alguém que coordena grandes empresas
que fecha grandes negócios, mas que não consegue controlar 2 filhos dentro de casa. É sempre mais difícil a gente reconhecer o nosso fracasso quando ele acontece onde justamente nós somos fortes. Agora, o fato de nós sermos fortes não é garantia nenhuma de sucesso. Às vezes Deus permite que a gente caia, que a gente se perca, que as coisas não deem certo, justamente para a gente perceber que o sucesso não acontece como fruto exclusivo daquilo que nós somos e fazemos. Mas é, antes de tudo, produto da ação direta, deliberada e graciosa do próprio Deus. Nós precisamos de Deus. Você anda fracassando em algumas áreas? Esse é um sinal da parte de Deus para você, tentando alertá-lo para isso. A sua vida depende de mim. Não se afaste dos meus caminhos. Busque a minha presença. Você precisa de mim. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Como é difícil admitir os nossos fracassos. Porque a declaração das nossas impossibilidades é algo tão importante. Em primeiro lugar, porque ela destrói a nossa arrogância. Todas as vezes em que eu reconheço, fracassei, isso me arrebenta por dentro, isso corrói a minha arrogância. Quando eu oro dizendo, Pai, eu fracassei nos meus negócios, isso corrói o meu orgulho. Quando eu digo, Pai, eu fracassei no meu casamento anterior, isso corrói o meu orgulho. Quando eu digo, Pai, eu tenho fracassado nas minhas amizades, e isso corrói o meu orgulho. Quando eu digo, Pai, eu fracassei num trabalho que eu tinha, eu me esforcei, é verdade, mas fracassei, não deu certo, isso arrebenta o meu orgulho interior. Essa declaração de impossibilidade é também importante, porque ela evidencia as nossas fragilidades. Nós precisamos ter coragem para não apenas dizer, Pai, eu fracassei nisso, mas eu fracassei nisso porque eu agi dessa maneira, porque eu agi dessa forma. Pai, eu fracassei nas minhas finanças porque eu não fui sábio na hora de administrar os recursos que o Senhor me deu. Porque eu não usei da sabedoria divina, porque eu comprei quando eu tinha que juntar, porque eu não juntei quando o Senhor havia me dado, eu errei. O meu casamento não deu certo porque eu fui incapaz de ser paciente, de desenvolver perseverança, de amar o meu marido ou a minha esposa mais do que a mim mesmo. Nós precisamos orar dessa forma, não apenas reconhecendo os nossos fracassos, mas a nossa culpa em meio aos fracassos. Você tem orado dessa maneira? Eu quero te incentivar nessa direção, porque isso vai trazer à tona as suas fragilidades, de tal forma que você possa trabalhá-las para um outro momento, para um outro cenário, para uma outra situação. Quem não faz isso não se reinventa nunca e continua repetindo os mesmos erros de sempre. Em terceiro lugar, porque ela consolida a dependência de Deus. Nós devemos orar não apenas dizendo, Pai, eu fracassei nisso, porque eu vivi dessa forma, mas também, Pai, eu fracassei nisso, dessa forma, e eu desejo que o Senhor me transforme em alguém mais paciente, em alguém que ama, em alguém que tem domínio próprio, em alguém que age com mais sabedoria, em alguém que não é tão impetuoso, em alguém mais flexível. Por favor, faz isso em minha vida. Esse conteúdo tem sido o conteúdo das suas orações? Se tem sido, parabéns, porque essa é a oração de alguém que deseja se reinventar.
Mas se isso não tem acontecido com você e com o conteúdo das suas orações, comece a se preocupar. Porque por mais que você deseje fazer diferente, viver diferente, você não vai ter condições de se reinventar. O poder vem de Deus. E nós precisamos assumir uma nova postura diante de Deus, antes de assumirmos uma nova postura diante da vida. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para nos purificar. É o primeiro passo da reinvenção na nossa vida. O perdão dEle, que inicia algo bonito no nosso interior. Em terceiro lugar, a reinvenção da vida em meio aos fracassos requer uma obediência expressa às orientações dadas por Jesus. Se você deseja se reinventar, comece mudando a sua fonte orientadora. Porque em muitos dos nossos fracassos, o que está por trás é a nossa vontade de lidar com a vida do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa inteligência, com as nossas percepções. Que tal tentar diferente? Que tal fazer do Senhor, de Deus, da palavra dEle, a fonte orientadora das mais variadas áreas da sua vida? Se você não mudar a fonte de orientação, não existe reinvenção. Você deseja mudar como cônjuge? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Você deseja mudar como profissional? O que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso? Mude a sua fonte orientadora. Obedeça. Jesus disse àqueles homens: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Em outras palavras, não vai dar certo. O mar não está para peixe. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Só porque tu é quem estás dizendo isso. Existe um paralelo muito interessante nesse texto de Lucas 15. É um paralelo que de um lado tem a multidão que comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. E num primeiro momento você tem a sensação de que as pessoas estão realmente dispostas a ouvir a palavra de Deus de maneira existencial, para que ela redimensione a vida deles. Mas não é o que está acontecendo nesse momento. Nem todos ali estavam dispostos a obedecer Jesus, apenas a ouvir. Dessa forma, eles estavam se relacionando com Jesus como um curioso se aproxima de alguém famoso para ouvir o que ele está dizendo. Como alguém que gosta de barulho, como alguém que gosta de novidade, como alguém que gosta de estar com as pessoas, mas pouco importa aquilo que Jesus disse. Eles foram para ouvir, mas aquilo não impactava a vida deles de forma nenhuma. Eles não estavam dispostos a obedecer. Nós percebemos isso no capítulo seguinte, no capítulo 6, verso 46, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se vocês estão tão dispostos a me ouvir, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não mudam a vida de vocês me obedecendo? Fazendo aquilo que eu oriento vocês a fazerem. Porque repetidamente vocês escolhem os caminhos de vocês, as alternativas de vocês, e isso nunca tem a ver comigo, com as minhas orientações e com aquilo que eu digo. Por outro lado, nós temos Simão Pedro, que ouviu claramente a ordem de Jesus para lançar as redes. E diferentemente do outro grupo,
Ele não concordou, pois já havia pescado a noite toda. Senhor, eu ouvi claramente o que o Senhor disse, mas eu não concordo. Eu sou especialista nessa área. Eu conheço as estratégias, eu conheço o mar, eu conheço os animais. Não vai dar certo. Não obstante a isso, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Tem gente que se aproxima de Jesus para ouvir, mas não deseja obedecer. Uma fria. É melhor ficar em casa. É melhor ficar assistindo o Faustão de domingo ou o jogo da seleção, porque nenhuma das três possibilidades vai alterar alguma coisa no seu coração e na sua vida. Não vai. A outra possibilidade é você não concordar com o que Jesus diz e com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas apesar de não concordar, Simão Pedro obedece. Isso é obediência. Quando nós só obedecemos, quando nós concordamos com Jesus e com o que Ele diz, nós na verdade não estamos obedecendo a Jesus, nós estamos obedecendo às nossas próprias percepções sobre a vida. A obediência se dá exatamente no momento em que eu não compreendo ou não aceito algumas coisas. Em qual área da espiritualidade cristã você tem esse sentimento? Eu não concordo com isso que a Bíblia diz. Eu não concordo com esse pedido que Jesus faz. Eu não concordo com isso que Jesus fala sobre a igreja. Eu não concordo. Onde estão os teus pensamentos que dizem o que Jesus afirma? Obediência é fazer exatamente aquilo que Jesus disse, quando você pensa o contrário. Quem fala a respeito disso é o pastor Ed Renekiewicz, no seu livro Talmidim, que tem como tema obediência. Enquanto Jesus estava na praia ensinando a multidão, o coração de Pedro foi se enchendo de assombro e encantamento. Ele estava diante de um mestre jamais visto antes em Israel. Aos poucos, Pedro vai reconhecendo a autoridade e a majestade de Jesus. Pedro foi percebendo que, comparado a Jesus, ele não passava de um bonequinho de pano. Então Jesus dá uma ordem: leve o barco mais ao fundo e lance as redes. Pedro responde: nós pescamos a noite toda, somos pescadores, conhecemos esse mar e podemos dizer que a maré não está para peixe. Mas como és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. O que é isto? Obediência. No discipulado de Jesus, a palavra obediência é fundamental. O reconhecimento da autoridade, da grandeza, da sabedoria e principalmente da distância entre aquilo que somos e aquilo que Jesus é, deve nos conduzir à obediência. Obedecer a Jesus é a essência do discipulado. Ser um talmide de Jesus implica o compromisso de obedecer a Jesus. Obediência é algo muito difícil. Quando você obedece a uma ordem com a qual concorda e uma ordem a qual entende, então você não está obedecendo, você está sendo razoável. Você está sendo obediente quando diz: olhe, eu não entendi, eu não concordei, se entendi, não concordei, ou não entendi nem concordei, mas porque reconheço sua autoridade, vou obedecer. Foi como Pedro se comportou em relação a isso. Isso é obedecer.
No seguimento de Jesus, a obediência é essencial. Quem quer ser discípulo de Jesus, quem quer andar aos pés de Jesus, quem quer se deixar cobrir com a poeira dos pés de Jesus, precisa obedecer. É no caminho da obediência, reconhecendo a autoridade de Jesus, que somos transformados e nos tornamos pessoas exatamente iguais a Ele. Enquanto não estivermos dispostos a obedecer, continuaremos sendo a mesma pessoa que sempre fomos. Eu vou repetir essa frase. Enquanto não estivermos dispostos a obedecer, continuaremos sendo a mesma pessoa que sempre fomos. Não vai haver reinvenção. Não mude a fonte de orientação da sua vida. Você vai ser o mesmo para sempre, para o terror de quem convive com você. É no caminho da obediência às palavras de Jesus que Ele nos transforma e nos faz pessoas semelhantes a Ele. Em quarto lugar, a reinvenção da vida em meio aos fracassos consolida-se numa postura de rendição ao senhorio de Jesus. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O que nós temos no versículo 8 é um movimento físico de Jesus, e não apenas uma postura interior, intelectual. Ele se joga ao chão, ele se prostra aos pés de Jesus. Existe muita gente que tem ouvido acerca de Jesus e da orientação de Jesus, mas nada disso produz nessas pessoas um movimento efetivo de rendição ao Jesus que proferiu essas palavras. Há quanto tempo as palavras de Jesus não derrubam dos seus olhos uma lágrima sequer? Há quanto tempo você não ouve uma palavra como essa e não sente vontade de ajoelhar aonde você está para dizer: eu reconheço que o Senhor existe, eu reconheço que o Senhor cuida da minha vida, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu reconheço que eu não consigo orientar a minha própria vida e que as tuas palavras são mais sábias do que as minhas. Há quanto tempo o ensino de Jesus não promove na sua vida uma atitude de rendição como essa? Enquanto isso não acontecer com a gente, não tem mudança. Enquanto isso não acontecer com a gente, nós não vamos experimentar a cirurgia que precisa acontecer para a mudança ser efetiva dentro de nós. O que simboliza esse ato de me prostrar aos pés de Jesus? Em primeiro lugar, o reconhecimento de que Ele é um Deus santo. Quando Simão Pedro se prostra, ele se prostra porque ele reconhece que Deus é imensamente maior do que ele, mais santo, poderoso e perfeito do que ele. E em segundo lugar, o reconhecimento de que ele era um pecador, diferente do Deus que o orienta, diferente do Deus que controla todas as coisas. E em terceiro lugar, o reconhecimento de que ele precisa de um Salvador. Se existe um Deus santo e perfeito, e eu sou um ser humano imperfeito, que não posso conviver com esse Deus santo, alguém precisa interceder por mim. É exatamente nesse ponto que a figura de Jesus entra com grande importância. Jesus foi enviado pelo Deus Pai para levar os nossos pecados sobre Ele, as nossas imperfeições sobre Ele, e pagando na
na cruz, as nossas dívidas. Ele nos perdoou, Ele nos limpou e Ele reabilitou a possibilidade de nos relacionarmos com esse Deus que é santo. Em último lugar, o reconhecimento de que tenho um Deus Senhor. Preste muita atenção nisso. O ato de me prostrar indica que eu tenho um Deus Senhor. Existem pessoas que não creem em Deus. Existem outras que creem em Deus. E outras ainda que têm um Deus que é Senhor. Aonde você se encontra? Você se encontra entre aqueles que têm dúvidas a respeito da existência de Deus? Se esse é o seu momento, e eu não te interpelo a uma mudança por aquilo que eu digo, eu apenas peço que o Deus que eu acredito existir se manifeste a você. Porque o conhecimento e a experiência com esse Deus que é real é um milagre. Eu não posso apresentá-lo a você, porque somente Ele pode fazer isso por você. Se você é uma dessas pessoas que já chegou ao ponto de reconhecer Deus existe, mas ainda não o tem como Senhor da sua vida, como governador da sua vida, tome cuidado. A sua espiritualidade pode ser uma espiritualidade distorcida. A gente chama isso de religião. É como cercar a vida de alguns hábitos religiosos, ir à igreja, carregar uma Bíblia, recitar alguns versículos bíblicos, colocar uma camiseta com alguns dizeres evangélicos, e isso é uma bobagem. Se por trás disso tudo não houver uma relação profunda de intimidade com o Senhor. Nós precisamos caminhar para desenvolvermos uma relação de crença num Deus que governa a minha vida. Quem governa a sua? Diante do fracasso, quem governa a sua vida? O medo? Quem governa a sua vida? O conselho absurdo de algumas pessoas que estão ao seu redor? Quem governa a sua vida? Em último lugar, a reinvenção da vida em meio aos fracassos determina uma nova maneira de conceber a vida e o sucesso. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus olha para aqueles homens temerosos e diz: não tenham medo. Essa é uma palavra extremamente importante para quem tem enfrentado o fracasso. Porque o fracasso gera insegurança. O fracasso, como nós vimos, pode paralisar. O fracasso não tratado pode acontecer novamente na nossa vida. Jesus diz: não tenha medo. Não tenha medo. Mas ele não apenas diz isso, incentivando a gente a um recomeço, a uma nova caminhada, como ele amplia o significado e o propósito da vida daqueles homens. De agora em diante você será pescador de homens. Em tudo que você fizer, você será responsável por conectar pessoas a Deus. Se você é um empresário, além de conduzir a sua empresa com sucesso, você está ganhando aqui a responsabilidade de conduzir as pessoas que estão ao seu redor, trabalhando com você, a Deus. Se você trabalha como professor, você tem a responsabilidade de, além de instruir e alimentar intelectualmente as pessoas, de reconectá-las também com Deus. Se você é um músico que toca numa banda, além de tocar, além de fazer aquilo que você gosta, você está sendo convidado
a usar aquilo que você tem e os relacionamentos que você tem para reconduzir pessoas que estão ao seu redor sofrendo a Deus. Jesus amplia a visão daqueles homens. Elimine aquela visão restrita da vida, que enxerga o sucesso apenas na plataforma do dinheiro, apenas na plataforma do reconhecimento público. Jesus ampliou o seu propósito de vida. Aproprie-se disso. Esse texto nos mostra uma nova perspectiva para o sucesso. Sucesso tem a ver com a disposição de substituir o medo pela confiança em Jesus. Você anda com medo por conta dos fracassos que você teve? Não tenha medo. É a palavra de Jesus para você. Não tenha medo. Se reinvente. Recupere as suas forças. E comece novamente, seja qual for a área, seja qual for a situação. Recomece. O sucesso tem a ver com a disposição de me submeter aos propósitos estabelecidos por Deus. Amplie a sua visão. Você não está onde você está simplesmente para vender mais, para alcançar a sua meta, para acumular recursos financeiros. Você está onde você está para usar os seus relacionamentos a fim de reconduzir essas pessoas que caminham perto de você até Deus. E, em último lugar, o sucesso tem a ver com a disposição de deixar tudo que tem me impedido de seguir a Jesus. O texto termina dizendo que aqueles homens pegaram o barco, o carregaram para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que você precisa deixar nessa noite para continuar seguindo a Jesus? Nem todos aqui precisam largar as suas profissões. Mas talvez alguns, sim. Quando a profissão é um empecilho para eu seguir a Jesus da forma como eu preciso, é necessário largar, é necessário rever, é necessário uma nova postura. Concluindo, você tem se entristecido profundamente com os fracassos alcançados nos últimos anos? Lembre-se de que Jesus tem visto, se envolvido e se manifestado a você. O que você está enfrentando não está passando incólume aos olhos de Deus. Ele vê, ele se manifesta, ele se envolve. Você tem embrutecido diante dos fracassos da vida ou tem aceitado o desafio de reinventar a sua vida diante dele? Seja humilde para reconhecer os seus erros diante de Deus. Se você não reconhecer os seus erros numa declaração clara, objetiva, você não vai mudar e o seu coração vai ser embrutecido. Em último lugar, você tem se deixado tragar pelos padrões de sucesso estabelecidos pela sociedade. Lembre-se de que nenhum sucesso compensa o fracasso na vida com Deus. É muito legal ver você bem-sucedido nos seus negócios. É muito legal. É muito legal ver você conseguindo se manter financeiramente no meio de uma recessão. Eu louvo a Deus por isso. É muito legal. É joia também quando eu vejo pessoas com muitos amigos, têm sucesso nas suas relações interpessoais. É legal, parabéns. Mas nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na relação com Deus. Porque os demais sucessos ficam aqui. E além da nossa vida há muito mais. E somente o relacionamento com Deus, e com Deus através do sacrifício de Jesus, é que nos habilita para uma vida de sucesso por toda a eternidade.
Feche os teus olhos. Tenha um tempo para conversar com Deus e responder aquilo que Ele falou ao teu coração. Seja bastante honesto, bastante franco. O valor desse momento depende da sua participação nisso. Ore ao Senhor. Fale sobre os seus fracassos, sobre os seus medos. Aproprie-se do amor de Jesus e da graça transformadora que vem dele.